Hello, boss! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série As Mulheres e as Suas Virtudes. E eu preciso te dizer que a mulher desse episódio de hoje é uma das minhas personagens favoritas, é uma das mulheres, assim, que eu mais admiro na Bíblia. E eu já ouvi muitas pregações a respeito dessa mulher, dos feitos dessa mulher, da fé dessa mulher, da coragem dessa mulher. E há um tempo atrás, quando eu fiz esse estudo, a história dessa mulher passa lá em 2 Reis, quando eu reli pela não sei quantas, eu já perdi as contas de quantas vezes eu li essa história. E essa história sempre mexe muito comigo, sempre fala muito comigo. Eu acredito que eu já fiz algum outro vídeo aqui pro canal, trazendo a história dessa mulher, falando sobre a história dessa mulher. Depois eu vou procurar saber, eu vou procurar nos vídeos. Enfim, se você tá chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, deixa seu like aí nesse vídeo pro YouTube entender e entregar para outras pessoas, o YouTube entender que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é relevante, entregar ele para outras mulheres. Mas não esqueça também de ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E temos muitas playlists aqui, tá? Temos a playlist das Mulheres e as Suas Virtudes. Esse vídeo, se eu não me engano, ele vai ser o de número 13 ou 12. Algo assim. Então nós temos a playlist das Mulheres e as Suas Virtudes, nós temos a playlist aqui Vencendo Crises, onde eu falo sobre saúde mental, saúde emocional, comportamento humano, desenvolvimento pessoal. Nós temos a playlist do Rompa o Ciclo, que é uma playlist com mais de 15 vídeos sobre como romper ciclos sabotadores, de comportamentos sabotadores, pensamentos, crenças sabotadoras. Assim, tem conteúdo pra você maratonar muito, muito, muito. Eu costumo dizer que aqui é quase uma imersão em uma mentoria aqui comigo, tá? Se eu pegar todos esses vídeos e colocar na Hotmart e vender como curso de desenvolvimento pessoal, mental e emocional, tenho certeza que vai bombar. Falando nisso, tá? Mas não é, por quê? Se você quer estar mais próximo a mim, eu tenho uma comunidade onde eu desenvolvo e fortaleço mulheres, tanto mental quanto emocionalmente. Dentro dessa comunidade, as aulas são diferenciadas, as aulas são muito intencionais e voltadas para te transformar, para te desenvolver, para que você se torne a protagonista da sua história, a referência da sua descendência, se torne uma mulher de virtude, corajosa, proativa, determinada, uma mulher que transforma todos os seus sonhos e desejos em realidade. Isso é o mais importante. O diferencial da Sentes é que nós temos um perfil fechado, exclusivo, como se fosse um close friends, como se fosse um daily. Lá dentro eu compartilho conteúdos inéditos, conteúdos do meu bastidor como empreendedora, como mãe, como esposa, também como mentora, como terapeuta. E além disso eu faço um direcionamento, um aconselhamento individual dentro da Sentes. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer a Sentes, saber um pouco mais, ler os feedbacks das alunas, saber como que funciona lá dentro, o que você vai encontrar lá dentro, tá bom? Mas vamos lá, vamos aqui pra história. Já dei toda a introdução, vamos pra história. A mulher que eu vou falar hoje é a mulher Sunamita. Ela tem um capítulo quase que todo só pra ela. Na verdade, o capítulo 4 de 2 Reis, mulher. O vídeo anterior nós falamos sobre a viúva, do início ali do capítulo 4 de 2 Reis. E agora, na segunda e na terceira parte, nós vamos falar sobre a mulher Sunamita. Vou trazer aqui as virtudes da mulher Sunamita. E se você tá aqui pela primeira vez, já saiba que aqui a nossa referência não é somente Provérbios 31. Logo, logo nós chegaremos em Provérbios 31. Eu já estava pensando que provavelmente nós vamos ter que dividir em partes, porque é longo. Mas existe outras mulheres na Bíblia que foram extremamente virtuosas e sábias e que nós podemos ter como referência para nossa vida, para desenvolver novas virtudes, para ativar virtudes que nós já temos, né, e só faltam ser ativadas, mas também para que a gente descubra, porque pode ser que você já seja uma mulher extremamente virtuosa, uma mulher sábia, mas você ainda não identificou as suas virtudes. Pode ser que muitas dessas virtudes que eu vou falar aqui, você já venha vivendo com elas, colocando todas elas em prática, elas fazem parte da sua identidade, do seu dia a dia, mas você não as reconhece como virtudes. Muitas vezes você até desvaloriza muitas delas. Mas enfim, então aqui a partir do versículo 8 do capítulo 4 vai falar sobre a história da mulher Sunamita. E como eu te disse, ela é uma das minhas favoritas, ela é uma das mulheres favoritas aqui das histórias da Bíblia, das mulheres da Bíblia. E o que eu quero dizer, volto a dizer, o capítulo 4 de 2 Reis, mulher, medite neste capítulo inteiro. Por partes, sabe? Se aprofunde nele. Busque ao Senhor através da leitura deste capítulo. É um capítulo riquíssimo da Bíblia. Se você me perguntasse, Marjorie, qual é o seu capítulo favorito da Bíblia? Ele está entre um deles, tá? Mas vamos lá, olha só, eu vou lendo e vou trazendo para você na prática, para nossa realidade de hoje. Começa o seguinte, lá no versículo 8 do capítulo 4. Uma mulher rica que morava na cidade, presta atenção. Certo dia, Eliseu foi à cidade de Sunem.
Uma mulher rica que morava na cidade o convidou para fazer uma refeição em sua casa. Então presta atenção. Aqui já cai por terra toda a crença de que mulheres cristãs não podem ser ricas, não podem se preocupar com dinheiro, não podem ser ambiciosas. Isso aqui já cai por terra, é uma crença limitante. Por quê? Porque Deus quer te dar. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja uma mulher rica. Porque a sua riqueza vai transbordar, vai abençoar a vida dos outros. Então, olha só. Depois disso, sempre que ele passava por lá, parava na casa dela para comer. Ou seja, ela era uma mulher rica e ela convidou Eliseu, que era o profeta da época, para ter uma refeição em sua casa. E depois disso, ele sempre parava lá para comer. A mulher disse ao marido: sem dúvida, esse homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quartinho para ele no terraço e mobiliá-lo com uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lâmpada. Assim, quando ele passar por aqui, terá um lugar para ficar. Olha que lindo. Ela era uma mulher rica. Aqui não fala que o marido dela era um marido rico. Aqui não fala que ela era esposa de um marido rico. Com certeza, ela e o esposo construíram essa riqueza juntas. Mas aqui fala, a mulher sunamita, a mulher de Sunem, era uma mulher rica. E o mais interessante é que, além de rica, ela era uma mulher bondosa. Ela era uma mulher caridosa. Ela era uma mulher que transbordava, que não retia para si aquilo que ela tinha recebido do Senhor. Ela não retia para si aquilo que ela tinha construído. O que ela fez? Além de ter esse discernimento, de ter essa sensibilidade, de dizer, esse é um homem de Deus. Eu tenho espaço na minha casa, eu sou uma mulher rica, eu vou fazer um espaço para que todas as vezes que esse homem passe por aqui, ele tenha pouso, ele tenha onde comer. Muito incrível isso, né? Muito lindo. Então isso mostra para nós que o dinheiro, ele não tira de nós a nossa bondade. O dinheiro, ele não nos corrompe. Essa é a verdade. O dinheiro, ele não nos corrompe. Uma pessoa que é corrompida pelo dinheiro, saiba que o coração dela já era corrompido com ou sem dinheiro, antes mesmo dela fazer dinheiro. Então o dinheiro não corrompe o coração de ninguém. O dinheiro não nos afasta de Deus. O dinheiro não nos impede de ser pessoas boas. O dinheiro não nos transforma em pessoas más, em mulheres que não têm compaixão, em mulheres rígidas, em mulheres ruins. Tá? Vou dizer assim, ruim de coração. O dinheiro não nos transforma nessas mulheres. Então não tem problema nós sermos ambiciosas, não tem problema nós queremos ter dinheiro, não tem problema nós queremos ser ricas, não tem problema nós queremos ter uma casa grande e condições para que a gente possa ajudar outras pessoas, amém? Olha só, lá no versículo 11, um certo dia, Eliseu voltou a Sunem, subiu ao quarto para descansar. Disse a seu servo Geazi: chame Sunamita, somos gratos por sua bondade e seu cuidado conosco. O que podemos fazer por você? Podemos falar em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? Não, respondeu ela. Minha família cuida bem de mim. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por ela? Geazi respondeu: ela não tem filhos e o marido é idoso. Chame-a de novo, disse Eliseu. A mulher voltou e, enquanto ela estava à porta do quarto, Eliseu lhe disse: ano que vem, por essa época, você estará com o filho nos braços. Não, meu senhor, exclamou ela. Por favor, homem de Deus, não me dê falsas esperanças. Mas, de fato, a mulher ficou grávida. No ano seguinte, naquela mesma época, teve um filho, como Eliseu tinha dito. Eu vou fazer uma pausa aqui. Quando você transborda aquilo que você tem, quando você transborda bondade, cuidado, hospitalidade, quando você compartilha aquilo que você tem, você vai viver coisas tão extraordinárias. Você começa a viver coisas que você nunca pensou em viver. Você começa a viver coisas, a desfrutar de coisas na sua vida que você nunca sonhou em viver, em desfrutar. Você começa a viver coisas que para você antes era impossível. E aqui no caso, o esposo era idoso. Pode ser que ela tenha sido uma mulher estéril por muito tempo. E que ela já tinha perdido a esperança. Ou talvez ela nem tinha um diagnóstico de esterilidade, vamos dizer assim, né? De que não podia gerar. Mas ela já tinha perdido a esperança. Porque o esposo já era de idade. Mas quando você faz o bem, e sem esperar nada em troca, você faz porque você sabe que você tem abundância e você tem bondade no seu coração, e você é uma mulher cuidadosa, e você é uma mulher que tem discernimento, você é uma mulher sensível ao que o Senhor está querendo te dizer, ao que o Senhor quer fazer através da sua vida. Porque não é só sobre você. Você querer só pra você e você, enfim, conquistar e enterrar todos os talentos que Deus te deu, sabe? Isso te impede de viver o extraordinário. Porque não é só sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através da sua vida. Vou te dar um exemplo. Do que adianta você ser uma boa comunicadora se você não comunica, se você não leva as boas novas, se você não ajuda outras mulheres a se comunicar? Do que adianta você fazer uma excelente comida se você não tem paciência de ensinar a outras mulheres? Mulheres que estão se casando por agora. Ah, Marjorie, mas essa responsabilidade não é minha. E muitas vezes você tem pedido a Deus: Senhor, eu preciso viver algo diferente na minha vida. Senhor, eu preciso viver o extraordinário na minha vida. Senhor,
Senhor, por que nada transborda na minha vida? Por que tudo que chega na minha mão, eu até faço dinheiro, mas o dinheiro acaba? Eu até aprendo algo, mas eu não vou pra frente. Mas é porque tudo que Deus te entrega, você enterra. Tudo que Deus te entrega, acaba em você. Porque você não multiplica, você não transborda, você não compartilha aquilo que você tem. Uma certa vez eu ensinei para as minhas filhas, eu disse para elas, entendam. Isso é uma primícia. Eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma de 11 e eu tenho uma de 16 anos. Ela vai completar 17 anos agora no final do ano. E a minha caçula completa 11 anos agora em julho. Eu tô gravando esse vídeo no começo de junho. Eu disse pra elas, minhas filhas, se vocês querem ser mulheres prósperas, aprendam o seguinte. A prosperidade, ela está no compartilhar. O compartilhar, o multiplicar, o dividir, o transbordar, são os ativos da prosperidade. Se tudo que você tem acaba em você, se tudo que chega até você morre ali, se tudo que chega até você paralisa ali, esqueça, você não vai ser uma mulher próspera. Agora, se tudo que Deus te dá, se tudo que chega até você, se tudo que você conquista, se tudo que você recebe é multiplicado, é transbordado, é compartilhado, é dividido, prepare-se, porque Deus vai te dar muito mais. Prepare-se, porque tudo que você colocar as mãos prosperará. E eu vejo muitas mulheres reclamando, eu não prospero, eu não sei o que acontece, nada flui. É porque tudo você quer só pra você. Isso é egoísmo. As mulheres acreditam que egoísmo é cuidar de si, egoísmo é se priorizar, egoísmo é ter um tempo de qualidade consigo mesma, egoísmo é ela parar para estudar, egoísmo é ela não querer fazer uma janta num dia para a família, egoísmo é ela descansar, egoísmo é ela viajar com o seu esposo enquanto os filhos ficam. Isso não é egoísmo. Isso não é egoísmo. Egoísmo é quando você pega tudo para si mesmo, é quando tudo que você recebe morre em você, tudo que chega até você paralisa ali, não flui, não continua. Você é como uma represa. Entenda, eu não estou aqui te acusando. Mas talvez essa seja uma resposta de uma oração que você tem feito há muito tempo. O que você tem feito com os dons e os talentos que Deus te deu? Lá em Gênesis, Deus fala mais de 3 vezes. Sejam férteis e multipliquem-se. Multipliquem-se e sejam férteis. Sejam férteis. E ser fértil ali em Gênesis não fala sobre a fertilidade biológica, sobre o engravidar, sobre multiplicar, não, até porque Deus diz multipliquem-se e sejam férteis. Fala sobre você transbordar, você multiplicar aquilo que Deus te dá. O que você faz com aquilo que Deus te dá? O que você faz com as sementes que você recebe? O que você faz com os talentos que Deus te deu? Você multiplica? Você compartilha? Você transborda? Ou acaba ali em você? Porque essa é uma ordem. É uma ordenança do Senhor. Sejam férteis, produzam, multipliquem-se. E tá até aqui, eu acredito que eu até fiz outro vídeo sobre isso. Eu falei sobre isso lá dentro da Sente, porque eu levo os meus estudos e os meus devocionais para dentro da Sente. Mas olha só, a palavra sejam férteis, no original hebraico, é a palavra para, e significa o seguinte: produzir fruto. Presta atenção, ser fértil, aqui na palavra, significa produzir fruto, tornar-se produtivo, gerar resultado, desenvolver potencial, fazer florescer aquilo que foi confiado a você. O que você tem feito com aquilo que Deus já te entregou? Porque às vezes você fala assim, eu não sei nada, eu não dou conta de nada, eu não tenho dom, eu não tenho talento, mas às vezes você sabe cozinhar, mas você odeia cozinhar. Pode ser que às vezes você saiba se comunicar, mas você não gosta de ensinar a outras pessoas, você não gosta de falar com outras pessoas. Entende que existem talentos, existem dons, habilidades que Deus já te deu, mas você está matando todos eles. Você está tornando todos eles inférteis. Você está transformando todos esses talentos em talentos inférteis. Você está literalmente enterrando seus talentos. Você está matando todos eles. Você está deixando seus talentos, as suas habilidades, os seus dons, são sementes. São sementes que podem ser plantadas, germinadas e gerar frutos para que outras pessoas possam colher esses frutos, se beneficiarem desses frutos e plantarem. E aí é uma subsequência, sabe? É sequência, é efeito cascata. Mas não, você pega e deixa a sua semente secar. Você deixa a sua semente morrer, porque você não quer compartilhar. E muitas pessoas que vivem sendo guiadas, sendo direcionadas por uma crença de escassez, é sempre o medo de faltar, é sempre o medo de não ter de novo, é sempre o medo de todo mundo se aproveitar de você. Quando você é guiada, quando você é direcionada por essa crença da escassez, você tem medo de faltar, você tem medo de compartilhar, você tem medo que te roubem, você tem medo de... Enfim, você tem medo. E esse medo te impede de prosperar. Esse medo te impede de prosperar. Se você retém as sementes, inclusive, tô me lembrando agora, tem uma aula lá dentro da Síntese sobre isso. Se você retém as sementes para você,
não planta, não cuida dessa semente, ela vai secar, ela vai morrer. E tem pessoas que estão assim, ó, não, eu seguro a minha semente, e se eu plantar e ela morrer? E se eu plantar essa semente e ela não germinar? E se eu plantar essa semente e eu não tiver mais semente, e aí vier a seca? E solta essa semente. A palavra de Deus em Provérbios fala que nós precisamos semear, que nós precisamos plantar de manhã, tarde e noite. Nós precisamos plantar sem cessar, porque nós não sabemos qual é a semente que vai germinar. Então, quanto mais você retém para si, menos você prospera, menos você multiplica, menos maravilhas e o extraordinário da vida você usufrui, você impede que as coisas aconteçam na sua vida. A mulher sunamita, ela não fez o quarto para o profeta, ela não serviu ao profeta imaginando com segundas intenções, o que esse profeta vai trazer para mim? Não. Ela reconheceu que ele era um profeta, ela foi sensível, ela olhou e disse, esse profeta vai de lá para cá, cruzando as cidades, levando a mensagem de Deus. Na verdade, ela reconheceu Deus naquele profeta. E ela disse, eu quero essa pessoa perto de mim, eu vou ajudar esse profeta. Então ela fez um quarto, ela foi bondosa, ela foi hospitaleira, ela foi cuidadosa, mas ela não esperava nada em troca. Mal ela sabia que o extraordinário ainda estava por vir. Quantas vezes você já fez algo para alguém sem nenhuma intenção e passaram-se pouco tempo e você estava vivendo coisas extraordinárias que você nunca nem imaginou, sonhou, enfim, em viver, em realizar? Se você é essa mulher cuidadosa, bondosa, sensível à voz do Espírito Santo, se você é essa mulher hospitaleira, se você é essa mulher que faz o bem para o outro sem esperar nada em troca, saiba que você é uma mulher de virtudes. Saiba que essa sua virtude, ela tem contribuído para que você viva o extraordinário, para que você seja uma mulher próspera, para que nada falte na sua mesa, para que onde você coloque as mãos prospere, para que onde você chegue as pessoas gostem de você. O ambiente fica melhor quando você está lá. Você é uma mulher de virtudes. E aí, mais à frente, tem uma parte aqui na história da mulher sunamita, eu não quero me prolongar muito aqui, mas o que acontece? Chega um momento, uma certa idade, que o filho da sunamita, ele falece, ele morre. A sunamita, olha o que ela faz, ela não entra em desespero, ela não grita, ela não faz escândalo, ela não dá chilique, ela não se revolta, ela não se coloca como vítima, ela não se coloca como uma fracassada, ela não aceita a derrota, ela não aceita aquele fracasso, ela não grita, ela não faz chilique, ela não questiona Deus, ela deita o filho dela na cama, ela chama os servos dela, pede para os servos preparar a condução, ela vai até Eliseu, questiona ele, fala o que aconteceu, e aí Eliseu fala para o servo dele, vai lá, Geazi, vai lá e faz isso e isso com o menino. Ela diz, sem você, Eliseu, eu não vou. Mas não é que ela não queria ir sem Eliseu, é que ela sabia que Deus estava com Eliseu. Então ela não abria mão de que Deus voltasse lá na casa dela, através daquele homem, e curasse o filho dela. Eu acho muito incrível porque ela não saiu gritando, ela não saiu mandando mensagem para as amigas, ela não saiu falando com as vizinhas, ela não saiu murmurando, ela não saiu reclamando, ela não saiu questionando a Deus, culpando a Deus. O profeta, não. Ela foi direto em quem ela sabia que poderia resolver o problema dela. Ela foi diretamente pedir socorro para aquela pessoa que ela sabia que poderia ajudá-la. E quantas vezes, mulher, quantas vezes você tem guardado o seu coração para falar com a pessoa certa, seja uma mentora, seja a sua terapeuta, seja a sua pastora? Isso é uma virtude, parabéns. Mas agora eu quero falar com outro grupo de mulheres, que qualquer coisa que acontece, ela faz escândalo, ela grita, ela chora, ela murmura, ela se coloca como fracassada, ela vai reclamar, ela fala mal de Deus, ela fala mal dos amigos, ela fala mal do profeta, ela fala mal da casa, ela fala mal de todo mundo. E ela começa a culpar Deus e todo mundo. Isso é tolice. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter essa sensibilidade, saber o que falar, na hora de falar, a hora certa de se calar. A hora certa de se calar, para que a gente possa viver o extraordinário de Deus. Tem momentos que vai ser hora de transbordar, tem momentos que é hora de se resguardar, que é hora de guardar o seu coração. E as pessoas perguntarem, está tudo bem? O que você vai fazer? Está tudo bem. Aqui a sunamita disse, eu volto já, para o marido dela. E vai ter momentos que você vai ter que ir até onde a pessoa certa está, para você falar com ela e dizer para o seu marido, confia em mim, eu volto já. Entende? E é assim que nós nos tornamos mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres que vivem o extraordinário, mulheres que vivem milagres, mulheres que onde elas colocam as mãos, prosperam. Que você seja essa mulher. Amém? E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a reconhecer algumas virtudes e também acionado aí um alerta
para que você entenda que existem virtudes que você precisa ativar e colocar em prática na sua vida o mais rápido possível. Porque essas virtudes aqui você não vai encontrar em curso, você não vai encontrar em prateleiras, ninguém vai trazer para você assim, falar, toma essa virtude aqui. Não, essa virtude ela já está aí no seu DNA. Ela já está em você, porque Deus já te deu ela. Basta você ativá-la e fazer bom uso dela. Amém? Em nome de Jesus. Te vejo no próximo vídeo.